Nesse vídeo, vou compartilhar com vocês uma receita de pizza caseira com fermentação natural. Eu já testei muitas receitas e, na minha opinião, essa é sem dúvida uma das melhores. Ela fica muito saborosa, a massa fica leve, as bordas aeradas. E vamos usar farinha comum, farinha tipo 1 do supermercado. Vamos mostrar todo o processo completo, desde a alimentação no fermento natural até o assamento da pizza. O primeiro passo é alimentar o fermento natural. Eu costumo fazer isso na noite anterior e deixar fermentando durante a madrugada. Para fazer uma quantidade de massa para 2 pizzas médias, vamos preparar 100 gramas de fermento natural. Para a alimentação, vamos pesar 40 gramas de farinha. Eu estou usando 20 gramas da farinha branca e 20 da integral. Caso não tenha farinha integral, use 40 gramas da farinha branca. Em um pote que tenha tampa, coloque 20 gramas da isca do fermento natural. E adicione 40 ml de água em temperatura ambiente. De preferência, use água mineral ou água filtrada. E misture bem para diluir o fermento na água. Então adicionamos os 40 gramas de farinha e misturamos bem, até ficar uma massa bem homogênea. Eu geralmente marco com um elástico desses de banco ou com uma caneta mesmo, onde o fermento estava assim que eu alimentei. Assim a gente consegue medir o quanto ele cresceu durante a noite. Tampe o pote e deixe fermentar em temperatura ambiente por cerca de 6 a 8 horas. Vamos agora preparar a massa da pizza. Em uma tigela, coloque a água, o azeite e o açúcar. E misture bem para dissolver o açúcar na água. Então, adicione a farinha de trigo. Para essa receita, estamos usando farinha comum, tipo 1 do supermercado. A ideia é mostrar que dá para fazer excelentes pizzas também com farinhas comuns. Então misture bem, até que toda a farinha tenha sido hidratada e a massa fique homogênea. A massa fica pegajosa assim mesmo, mas não se preocupe, ela vai melhorar com o tempo. Note que ainda não colocamos o fermento. Esse processo tem o nome de autólise. Cobrimos com um saco plástico e deixamos descansar em temperatura ambiente por 30 minutos. Adicionamos agora o fermento natural, que deixamos crescendo na noite anterior. Note que ele aumentou bastante de volume e tem bastante bolhas, ou seja, tem bastante atividade acontecendo nele. Podemos ver que a massa está bem diferente do que estava antes. Ela está bem mais elástica e menos quebradiça. Isso é devido ao glúten que se formou com a adição da água na farinha. Então espalhamos o fermento natural sobre a massa e misturamos bem, até que forme uma massa homogênea novamente. Essa receita tem uma hidratação total de 73%. Vocês podem notar que é bem maior do que a pizza napolitana que fizemos com fermento seco aqui no canal. Nos meus testes eu percebi que a massa com fermentação natural ficava muito seca, com a hidratação mais baixa. E então, aumentando um pouco a hidratação, a massa ficou bem mais macia e menos ressecada. Depois do fermento bem incorporado à massa, cubra novamente com plástico e deixe descansar por mais 30 minutos em temperatura ambiente. Vamos agora adicionar o sal à massa. Distribua bem o sal pela superfície da massa e misture para incorporá-lo. Cubra novamente com plástico e deixe descansar por mais 30 minutos. Vamos agora fazer algumas séries de dobras na massa para desenvolver ainda mais o glúten e deixar a massa bem aerada. Faça dobras na massa puxando pelos lados, esticando sem rasgar e dobrando por cima dela mesma. Faça isso por toda a borda da massa. Esse processo é bem rápido, deve demorar cerca de 1 minuto. Cubra novamente e deixe descansar por mais 30 minutos. Faça então uma nova série de dobras, repetindo o mesmo processo de puxar e dobrar a massa sobre si mesma. Cubra com plástico novamente e agora deixe fermentar em temperatura ambiente até dobrar de volume. No meu caso demorou cerca de 4 horas e uma temperatura cerca de 25 graus Celsius. Se onde você morar for muito quente, pode ser que esse tempo seja menor. Então fique de olho na massa. Depois de fermentada, a massa aumenta bastante de volume e fica cheia de bolhas na superfície. Para a massa ficar ainda mais saborosa, eu recomendo fortemente que você faça a segunda fermentação na geladeira, por no mínimo 12 horas. Durante esse período ela vai desenvolver outros aromas e sabores muito mais complexos. Eu sugiro deixar no máximo umas 48 horas na geladeira. A partir daí a massa pode perder a estrutura e começar a gerar aromas mais fortes.
Essa aqui do vídeo eu deixei por 36 horas na geladeira. A massa aguentou super bem. Veja também que a massa não cresce muito na geladeira. Vamos agora dividir e bolear a massa. Transfira para uma bancada bem enfarinhada e divida em duas partes iguais. Faça bolas com cada uma das partes e coloque em uma assadeira polvilhada com bastante farinha, para evitar que ela grude. Vamos cobrir com plástico e deixar ela voltar para a temperatura ambiente. Isso pode levar cerca de 1h30 a 2 horas, mas claro, depende muito da temperatura da sua cozinha. Passado esse tempo, a massa está bem mais relaxada e fácil de manipular. Vamos agora abrir a massa para a pizza. Novamente, polvilhe bastante farinha na bancada e coloque uma porção da massa. Lembre-se de manter a outra coberta para ela não ressecar. Vá trabalhando com a massa de forma que ela sempre fique com formato redondo. Mantenha sempre a bancada e suas mãos bem enfarinhadas para que a massa não grude. Com as mãos quase paralelas à bancada, ou seja, bem deitadas, vá pressionando a massa de forma a criar uma borda com cerca de 1 cm. Faça isso por toda a extensão da massa. Coloque mais farinha se precisar. Vamos obter então um disco, onde o meio é mais baixo e as bordas são mais altas. O segundo passo é deixar o meio da massa mais fino. Para isso existem várias técnicas. Geralmente uso essa de colocar a massa nas costas das mãos e deixar a gravidade fazer o resto. Com os dedos parcialmente dobrados para não furar a massa, vamos passando de uma mão para outra, enquanto giramos a massa. Com isso, o próprio peso faz com que ela estique. Tome cuidado para não rasgar o centro. Faça movimentos até que perceber que a massa no meio está bem fina. Para transferir a pizza para o forno, vamos precisar de algum objeto de superfície lisa. Existem essas pás específicas para isso, como estou usando aqui no vídeo. Ou mesmo pode usar alguma tábua de madeira mais larga. Para ficar mais fácil para deslizar a massa para o forno, polvilhe uma mistura com metade de farinha de trigo e metade de fubá. Assim ela não vai ficar presa na tábua quando você colocar no forno. Transfira a massa para a tábua e faça alguns ajustes se necessário. Agora é só cobrir a pizza. A primeira fizemos estilo marguerita, com molho de tomates, queijo mussarela, queijo parmesão, orégano, manjericão e um fio de azeite. Uma das etapas mais importantes da pizza é como assá-la. Para que a pizza tenha bordas bem aeradas, usar uma pedra de pizza faz toda a diferença. Então, se você pretende fazer pizzas com frequência em casa, eu recomendo o investimento em uma pedra dessas. Então, leve a pizza para assar em forno pré-aquecido por no mínimo 45 minutos, na temperatura máxima do seu forno, isso com a pedra dentro. A pizza deve assar por cerca de 7 a 9 minutos, é bem rápido. Asse até que as bordas fiquem mais escuras. Você pode colocar mais manjericão por cima depois de assado e mais um fio de azeite. As bordas ficam levemente crocantes e aeradas. O miolo fica bem úmido e a massa fica super saborosa devido à longa fermentação a frio. Como ela pode ficar até 48 horas na geladeira, você pode fazer uma pizza hoje e a outra no dia seguinte.
Além dessas pedras, existem também chapas de ferro, bem grossas, que funcionam muito bem. E é claro, se você não tiver uma pedra ou uma chapa dessas de ferro, pode usar uma assadeira comum, dessas mais finas. As bordas não vão ficar tão altas, mas o sabor é exatamente o mesmo. Se você gostou desse vídeo e ele foi útil para você, curta e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda bastante a gente a continuar postando conteúdos como esse aqui no YouTube. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.